coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Glória a Deus. A paz do Senhor para todos, amém? Vem me visitar. Glória a Deus. Paz do Senhor, Gisele. Glória a Deus. Estava com saudade de você, Gisele. Paz do Senhor, querida. É verdade, Jesus. Glória a Deus. Quero viver algo novo. Aleluia. Glória a Deus. Você que quer viver algo novo, aleluia, só pode viver em Cristo. Glória a Deus. É Ele que faz o teu coração arder. Tira o medo. É verdade, Ele traz um novo amanhecer, uma nova história. Ele muda situações. Glória a Deus. Espírito Santo, aleluia, 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 é verdade, Espírito Santo, desce como fogo, incendeia, incendeia, glória a Deus, deixa o Espírito Santo de Deus te incendiar nesta madrugada. Desce como fogo, Santo Espírito, desce como fogo. Glória a Deus, aleluia. Exaltado seja o nome do Senhor nesta madrugada. Nós estamos aqui juntos para meditarmos na palavra de Deus, amém? E nesta madrugada nós vamos meditar sobre o livro de Jonas, amém? Vamos orar, aleluia, nesta madrugada juntos, clamando ao Senhor para que Ele nos conceda a palavra, para que Ele fale conosco e Ele faça algo novo. Amém? Vamos ler aqui a palavra no livro de Jonas, capítulo 1. Aleluia, glórias a Deus. Jonas, capítulo 1, versículo do 1. Aleluia. Vamos ler do 1 até o 7, que diz assim, a palavra do Senhor nesta noite. A vocação de Jonas e a sua fuga e o seu castigo. Amém? Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento. Aleluia, glórias a Deus. Aleluia. E fez-se no mar uma grande tempestade. E o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros
Cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus e lançavam ao mar a carga que estava no navio, para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado e dormia profundamente. Chegou a ele o mestre do navio e lhe disse: que se passa contigo, agarrado no sono? Levanta-te e invoca o teu Deus, talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E diziam aos outros: vinde e lancemos sortes, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sorte, e a sorte caiu sobre Jonas. Aleluia. Então lhe disseram, no 8, declara-nos agora por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual a tua terra? E de que povo és tu? Ele lhes respondeu: sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram: que é isto que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque lhe o havia declarado. Disseram-lhe: que te faremos para que o mar se nos acalme? Porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhes: tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Amém? Eu ia ler até o 7, mas eu li até o 12, do 1 ao 12. Amém? Vamos orar nesta hora para que Deus venha falar conosco. Amém? Querido Deus, maravilhoso e eterno Pai, nesta hora nós entramos em Tua presença, Senhor, clamando ao Senhor que nos traga ensinamentos através do que aconteceu com Jonas, Deus. Porque a Tua palavra ela é fiel, ela não muda, Deus, e ela nos traz grandes ensinamentos, Senhor. Fala conosco nesta madrugada. Fala as nossas vidas, nos ajuda a ver aquilo que está errado para que possamos consertar, para que possamos chegar na Tua vontade, Deus, que é soberana, Deus. Em nome de Jesus, Espírito Santo, fala conosco nesta madrugada, porque sem o Senhor nós não somos nada. Amém? Glórias a Deus, que Deus também venha trabalhar na vida de cada um que está nesta live, nesta hora. Amém? Glórias a Deus. E aqui nós vamos meditar sobre a vida de Jonas. Glórias a Deus. O que aconteceu com Jonas? E ao ler, eu estava aqui lendo e... Deixa eu botar aqui. Eu estava lendo aqui a história de Jonas e eu estava já meditando em algumas palavras que eu estava vendo aqui, não é? Que é até inacreditável, né? Quando eu estava lendo até aqui essa parte que Jonas estava dormindo, como é que a pessoa pode estar dormindo na situação que ele se encontrava, né? Fugindo de Deus. Como é que ele conseguiu? Porque distante de Deus, sabendo que está no sentido contrário, eu não sei como ele conseguiu isso. Glórias a Deus, não é? Mas tudo isso é aprendizagem para nossas vidas. Que a gente possa cada vez mais aprender da parte de Deus aquilo que Ele quer para mim e para a tua vida. Aleluia. E nós vamos começar lendo aqui que nós vemos que Jonas, ele recebeu uma missão de Deus, mas ele fugiu desta missão. Glórias a Deus. E eu quero começar já a live deixando uma palavra para a tua vida, irmão. Uma palavra que eu quero que você fixe ela no teu coração. Glórias a Deus. Aleluia, exaltado seja o nome do Senhor. Essa palavra é a seguinte: nunca siga na direção contrária à vontade de Deus. Que você nunca siga na direção contrária à vontade de Deus, mas que você sempre faça o que Deus te manda. Nunca siga, guarda esta palavra, nunca siga na direção contrária à vontade de Deus. Vá sempre no sentido que Ele te ordenou. Sempre, irmão, sempre no sentido que Deus te ordenou. Sempre no sentido que Deus te ordenou. Sempre. Nunca vá contrário, sempre no sentido que Ele te ordenou. Se Deus te disse vai para Nínive, vai para Nínive.
Glória a Deus. Se Deus te disser, vai para o outro lado, vai para o outro lado. Nunca o contrário à vontade de Deus. Jamais. Em hipótese alguma, vá contrário à vontade de Deus para a tua vida. Amém? Então grava esta palavra que ela é importantíssima. Não é? E ali Deus deu uma missão a Jonas. Ir até a cidade de Nínive e ali proclamar contra ela. Deus disse a ela, vai até a Nínive. Glórias a Deus. Glórias a Deus. E clama contra ela. Deus mandou ele levar ali um recado de que viria um mal. Porque aquele povo era um povo mau, era um povo cruel. Era um povo que era inimigo do povo de Deus, de Israel. E estavam fazendo coisas que não estavam agradando a Deus. E Deus, que é justo, ele mandou Jonas lá, para Jonas mostrar para eles o erro deles, para que eles pudessem consertar aquele erro e a misericórdia de Deus poder vir sobre eles, porque senão eles seriam destruídos. Aleluia. E essa missão foi dada a Jonas. Deus disse, Jonas, vai a Nínive e clama contra aquele povo. Aleluia, porque a sua malícia subiu até mim. Glórias a Deus, né? Mas Jonas, aleluia, ele foi contrário à vontade de Deus. E aqui a gente já aprende a primeira lição. Nunca vá contrário à vontade de Deus. Sempre vá no sentido que ele te ordenou. Primeira lição que a gente aprende com a história de Jonas. Segunda, Jonas pagou, subiu no barco e saiu ali com aqueles marinheiros naquele barco. Segunda lição. Cuidado com o que você bota no teu barco. Cuidado com quem você deixa entrar na tua vida. Cuidado com quem você anda, em quem você confia e compartilha a tua intimidade. Cuidado. Muito cuidado. Muito cuidado com quem você coloca no teu barco. Porque aqueles homens colocaram Jonas no barco sem nem saber a procedência de Jonas. Eles nem sabiam, mas Jonas estava em desobediência a Deus. Entendeu? E por ele estar em desobediência a Deus, aqueles homens que colocaram Jonas no barco pagaram um preço com ele. Porque na hora que Deus mandou a tempestade, enquanto Jonas estava dormindo, que é o que eu falei agora, que eu não entendo como Jonas conseguiu dormir, sabendo que estava contra a vontade de Deus, em desobediência à palavra do Senhor, à ordem do Senhor. Aqueles homens estavam jogando toda a sua carga fora para aliviar o barco. Então eles também tiveram percas. Eles estavam atemorizados, eles estavam desesperados, orando aos deuses deles. E Jonas dormindo. Cuidado com o que tu bota no teu barco. Pode te trazer prejuízo. Pode te colocar em perigo. E também a gente vê pelo outro lado Jonas. Quando você está em desobediência, você bota a terceira lição. Segunda é cuidado com o que você põe no teu barco. Porque eles colocaram um homem em desobediência a Deus no barco deles. E pagaram preço por isso. E tiveram percas por isso. Terceira lição no livro de Jonas. Essa vai para quem é o Jonas. Quando você desobedece a Deus, quando você está no sentido contrário a Deus, você coloca a vida de pessoas em perigo. Não só a sua. Você coloca a sua e das pessoas que estão com você. Glória a Deus, porque Jonas colocou a vida dele e daquelas pessoas em perigo. Porque ele estava em desobediência. E ele achou que Deus não ia ver. Mas Deus viu. E Deus parou Jonas. Porque você pode até sair no sentido contrário. Mas você não chega do rei. Aleluia. Glória. Deus está falando nesta hora, viu? Presta bem atenção no que eu estou te dizendo. Deus está falando. Glória a Deus. Estou sendo a presença de Deus. O Espírito Santo está falando comigo e com você nesta hora. Jonas saiu no sentido contrário, mas ele não chegou lá para onde ele ia. Eita, raio! Meu Deus, estou sendo a presença de Deus. Jonas saiu no sentido contrário à ordem de Deus, mas ele não chegou para onde ele ia. Ele não chegou em Tarsis. Antes dele chegar em Tarsis, Deus parou ele. Glórias a Deus. Então, quando você sai no sentido contrário, você corre o risco de Deus te parar no meio do caminho.
E o parar de Deus, tenha temor do parar de Deus. Porque o parar de Deus na vida de Jonas não foi bom. Aqueles homens começaram a se desesperar, a lançar sorte para ver de quem era a culpa do que estava acontecendo. E a sorte caiu sobre quem? Sobre Jonas. E Jonas confessou a sua desobediência a Deus. E qual foi a solução? Jogar Jonas no mar. Então, no parar de Deus, Jonas foi lançado no mar. E depois, entrou no ventre de um grande peixe. Cuidado com o parar de Deus, quando você está no sentido contrário. Porque Deus, pela sua misericórdia, lá na frente, tirou Jonas do ventre do peixe. Mas tem que ter cuidado. Muito cuidado. Então, continuando, o grande peixe pegou Jonas. Glórias a Deus. E aqueles homens que estavam ali remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem. Quer dizer, eles estavam com medo, pedindo a Deus para não pagar o preço por causa de Jonas. Glórias a Deus. E não faças cair sobre nós este sangue, quanto a nós de inocentes, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. Eles realmente estavam inocentes, mas é por isso que a gente tem que orar no que a gente faz a Deus. Quem a gente bota no nosso barco? E eles lançaram Jonas no mar e o peixe veio, pegou Jonas. Aleluia. Mas no ventre do peixe, Jonas orou. No ventre do peixe, Jonas orou. Ele viu o que tinha feito. Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor, seu Deus, e disse: na minha angústia, clamei ao Senhor e ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei e tu me ouviste a voz. Pois me lançaste no profundo do coração dos mares, e a corrente das águas me cercou, todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Então eu disse: lançado estou de diante dos teus olhos. Tornarei porventura a ver o teu santo templo? As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as águas se enrolaram na minha cabeça. Meu Deus, ele estava contando todo o trajetório dele ali. Desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre. Contudo, fizeste subir da sepultura a minha vida, ó Senhor meu Deus. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor. Glórias a Deus. Aleluia. E subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Os que se entregaram à idolatria vã abandona aquele que lhe é misericordioso, mas com a voz do agradecimento eu te oferecerei sacrifício. O que voltei pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra. Então, quando Jonas estava ali orando a Deus dentro do ventre, Deus ordenou o peixe. Deus falou com o peixe, e o peixe vomitou Jonas. Irmãos, uma pessoa em desobediência a Deus pode colocar a sua vida de outras pessoas que estiverem em perigo. Jonas colocou a dele e a dos homens, dos marinheiros.
E ele ali foi parar no ventre de um peixe. Se é para pregar contra, faz o que Deus mandou. Se Deus mandou você ir lá pregar contra e não a favor, se Deus não te mandou pregar bênção, mas pregar castigo que viria, pregar sobre o pecado, revelar a eles o erro, faz. Faz o que Deus mandou. Glórias a Deus. Porque se você não mostrar o erro, o castigo, como pode haver a misericórdia? Como pode haver o arrependimento que traz a misericórdia de Deus? Mas Jonas não queria que aquele povo recebesse misericórdia. Ele queria ver o povo castigado, porque aquele povo era um povo cruel. Aquele povo era cruel. Era um povo, como Deus falou assim, malicioso. Falou aqui no início que a malícia dele chegou até o Senhor. Mas quem somos nós para julgar? Quem somos nós para dizer quem merece ou quem não merece? Se a gente mesmo sem merecer já recebeu a misericórdia de Deus. E a misericórdia de Deus só vem através do arrependimento. E aquele povo só podia se arrepender se alguém mostrasse para eles que eles estavam errados. E essa missão foi dada a Jonas. De mostrar para eles que eles estavam errados. Que eles tinham que viria um castigo de Deus. Que viria destruição da parte de Deus para a vida deles. Glórias a Deus. Mas Jonas não queria isso. Jonas queria ver mesmo eles destruídos. Glórias a Deus. Mas a gente tem que fazer a vontade de Deus. Porque lá em Gálatas 2:20, diz assim, ó. Gálatas 2:20, glórias a Deus. Vai dizer assim pra gente, ó. Gálatas 2:20, vai dizer assim, ó. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então ele está dizendo assim, que agora não mais vive ele, mas é Cristo que vive em mim, é a vontade dele. Então se Deus disse, vai lá, Jonas, prega para eles, clama contra eles, era para Jonas ir. Glórias a Deus. Exaltado seja o nome do Senhor. Não é? Mas Jonas achou que não, que poderia fazer o que ele queria. E foi para Tarsis. Mas não foi a ordem que ele recebeu. Não foi essa a ordem que ele recebeu. Não foi para Tarsis. Foi para Nínive. Não é? E ali Jonas queria que o juízo de Deus caísse sobre aquele povo. Porque eles eram também inimigos de Israel. Glórias a Deus. E ele sabia que se o povo se arrependesse, a misericórdia de Deus viria. Ele sabia. E ele não queria isso. Ele queria ver o juízo de Deus sobre o povo. Por causa da maldade deles. Jonas já estava julgando o povo. Glórias a Deus. Mas se sua vontade e sim a de Deus aqui tem que ser feita, não a de Jonas. Não era a vontade de Jonas que era para ser feita, mas era a vontade de Deus. A única obrigação de Jonas ali era obedecer à ordem de Deus. Glórias a Deus. E ele não fez. Aleluia. Mesmo que ele já tinha visto a misericórdia sobre a vida dele outras vezes. E até aquela mesmo do ventre, quando ele estava no ventre do grande peixe, Deus usou de misericórdia e tirou ele de lá. Fez o peixe vomitar ele. Glórias a Deus. E quando Jonas começou, eu achei interessante uma coisa que eu li, que é que quando Jonas começou a desobedecer a Deus, quando ele começou já a ir nesse caminho tortuoso, o que aconteceu? Ele começou a descer. Primeiro ele desceu a Jope, já foi uma descida. Depois desceu o navio, outra descida. Depois ele foi para o porão do navio, outra descida. E depois ele desceu no mar e ainda desceu no ventre da baleia. Porque quem está fora da vontade de Deus só faz afundar. Glórias a Deus. Porque quem dá crescimento na minha e na tua vida é Deus. Se a gente está fora da vontade dele, a gente afunda. A gente só desce. A gente só cai. Sem Deus na nossa vida. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Exaltado seja o nome do Senhor.
Então Jonas ali, ele só fez fundar. Aleluia. Quem se consagra a Deus hoje não tem mais aquele livre-arbítrio. A gente tem um livre-arbítrio para escolher. Mas depois que a gente escolhe a Deus, não é mais a nossa vontade, é a dele. Mesmo que aquilo que ele tenha para mim e para a tua vida não seja aquilo que a gente estava esperando, entende, irmão? Não seja aquilo que a gente queria, assim. Jonas não queria ir para Nínive, mas se era a vontade de Deus, ele tinha que cumprir a missão. Glórias a Deus. Aleluia. Porque ele já estava consagrado a Deus. Ele era um profeta. Glórias a Deus. Ele tinha uma chamada e deveria cumprir, independente da vontade dele, independente do lugar que ele tinha de ir e do povo para que ele teria que fazer. Aleluia, glórias a Deus. Se você tem um chamado e Deus te manda, você vai, independente do lugar, independente do povo para onde você vai. É a vontade de Deus que é soberana. Você não pode fugir disso. Você não pode ir contrário a isso. Jamais. Glórias a Deus. Nem você pode julgar o povo para onde você é mandado. Você não pode julgar. Quem somos nós para julgar? Quem somos nós? Que já fomos perdoados mesmo sem merecer. Glórias a Deus. Aleluia. Quando você desvia do chamado, glórias a Deus. Quando você desvia do chamado, da ordem, você só afunda. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Ele queria que acontecesse com aquele povo que aconteceu em Sodoma e Gomorra, que desceu a chuva de enxofre e acabou com tudo. Mas só que lá o povo não se arrependeu. Você vê que até os anjos, eles queriam mexer com os anjos que o Senhor enviou para buscar logo a família dele. Mas em Nínive a história foi diferente. Porque depois de tudo isso que Jonas passou, aí ele foi para Nínive. Ele foi para Nínive. Glórias a Deus. Vamos ler aqui Ezequias 18, 21. O que é que Deus está falando aqui? Ezequiel 18, 21. Deixa eu ver se eu acho aqui. Ezequiel 18, 21 diz assim: mas se o perverso se converter de todos os pecados que cometeu e guardar todos os meus estatutos, fizer o que é reto e justo, certamente viverá, não será morto. Então Deus está dizendo assim, que mesmo que aquele povo era daquele jeito, se eles se arrependessem, se convertessem, eles viveriam e não morreriam. Glórias a Deus. E Jonas sabia disso. Glórias a Deus. Ele diz também lá em 2 Crônicas 7,14 que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, né, se arrepender, se converter dos seus maus caminhos, eu sararei a sua terra. Glórias a Deus. Então a missão de Jonas era estar lá proclamar contra o povo e mostrar ao povo o erro deles, o pecado, as transgressões deles, a malícia deles que estava chegando a Deus. Essa era a missão de Jonas. Glórias a Deus. Irmão, se Deus mandar, vai logo. Lá em Atos 16:10 fala de uma visão que Paulo teve. Assim que o Espírito Santo deu a visão, ele foi logo fazer o que o Espírito Santo revelou a ele. Se Deus mandar, vai logo. Mas Jonas precisou passar por todo esse processo para poder obedecer a ordem de Deus e ir a Nínive e proclamar contra aquela cidade em alta voz. Glórias a Deus. Ele precisou passar por tudo isso, pelo vento contrário, que balançou o barco, que fez os marinheiros perder as cargas,
foi lançado ao mar, foi para o ventre do peixe, foi vomitado pelo peixe. Passou por tudo isso para poder obedecer a ordem de Deus e ir fazer aquilo que Deus já tinha mandado. Ele poderia ter evitado tudo isso se ele tivesse ido logo na vontade de Deus. Teria evitado todo esse processo, irmão. Muitas vezes eu e você pagamos processos porque não fazemos logo o que Deus manda. Eu digo isso por experiência própria. Muitas vezes, né? Todas as vezes que Deus mandou eu fazer e eu fui contrário a Deus, eu paguei preço. Tem preços que eu pago até hoje, porque fui contrário às ordens de Deus e à vontade dele. Nunca faça isso, irmão. Digo por experiência própria. Hoje, Deus me livre. Quero fazer logo a vontade de Deus. Quero obedecer. Glórias a Deus. Obedece à vontade de Deus. Não vai contrário à vontade de Deus. Porque tem processo, tem preço a pagar. E aqui com Jonas nós vemos o que ele passou. Ele podia ter evitado tudo isso que aconteceu. Com ele, com os marinheiros. Se ele tivesse obedecido logo. Não tivesse esperado passar tudo isso para poder obedecer, né? E aqui chega no capítulo 3, né, Gisele? Onde aí ele prega em Nínive. Passou o capítulo 1, passou o 2, no 3, que Jonas vem pregar em Nínive. Veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era cidade muito importante diante de Deus, e de 3 dias para percorrê-la. Começou Jonas a percorrer a cidade, caminho de um dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Glórias a Deus. Ele começou a pregar pelas ruas de Nínive, pela cidade de Nínive. A Bíblia fala pela cidade, não fala ruas, mas a gente entende que lá tinha, né? E ele começou a pregar ali, que em 40 dias viria aquela vontade de Deus contra Nínive. Só que o que Jonas não esperava foi o que aconteceu. Aquele povo se arrependeu. Aquele povo creu na palavra de Deus e se arrependeu, do rei a todos. Começaram a se arrepender. Glórias a Deus. E é como eu acabei de ler aqui. Quando há arrependimento, Deus muda a história. Quando há arrependimento, já diz lá em Jeremias 7. Vamos ler aqui Jeremias 7. O que é que acontece quando eu e você nos arrependemos? Jeremias 7 diz o seguinte. Jeremias 7, do 1 ao 7. Diz assim, ó. Deus falou com Jeremias, assim como Jonas. Na época de Jeremias, Deus também usou Jeremias para alertar o povo. Deus sempre usa profeta para alertar o povo dele. Para o povo dele mudar, se arrepender, consertar os caminhos. Para que a ira de Deus não venha sobre as nossas vidas. Deus sempre nos avisa, sempre nos avisa, sempre nos alerta. Agora é bom dar ouvidos. Porque lá em Provérbios Deus fala que quando ele avisa, muito avisado, não dá ouvido, mas endurece. Aí o mal vem sem ser avisado. A destruição vem sem ser avisado. Mas quando há o arrependimento, olha o que Deus faz. Jeremias 7. Diz assim a palavra do Senhor, a partir do versículo 1. Põe a palavra que da parte do Senhor foi dita a Jeremias. Põe-te à porta da casa do Senhor e proclama esta palavra. E diz: ouvi a palavra do Senhor, todos de Judá, ouve, vós os que entrais por estas portas para adorares ao Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: emendai os vossos caminhos e as vossas obras, e eu vos farei habitar neste lugar. Glórias a Deus.
Não confieis em palavras falsas, dizendo: templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. Mas se deveras emendades os vossos caminhos e as vossas obras, se deveras praticardes a justiça, cada um com o seu próximo, glórias a Deus, se não oprimides os estrangeiros e o órfão e a viúva, nem derramares sangue inocente neste lugar, nem andardes após outros deuses, ou seja, idolatria, para vosso próprio mal, eu vos farei habitar neste lugar, na terra que dei a vossos pais desde os tempos antigos e para sempre. E glórias a Deus. Glórias a Deus. Amém? Então, irmão, Deus está dizendo aqui, se vocês emendarem, se vocês se consertarem, eu deixo vocês habitarem. Então, o que foi que houve em Nínive? Nínive se arrependeu. Houve arrependimento. Creram em Deus e proclamaram em jejum e vestiram-se de pano de saco, desde a maior até o menor, do maior ao menor. Se arrependeu. Chegou esta notícia ao rei de Nínive. Ele levantou-se do trono, tirou de si as vestes reais, até o rei se arrependeu. Até o rei de Nínive se arrependeu. E por esta causa, vamos ver o que aconteceu. Cobriu-se de pano e assentou-se sobre cinza. Até o rei se arrependeu. Glórias a Deus. Que coisa linda, né? Porque eles diziam, quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá, isso é no versículo 9 do capítulo 3, do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. Então todos se humilharam diante de Deus. Viu Deus o que fizeram, como se converteram dos seus maus caminhos, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhe faria e não fez. Aleluia! Esse Deus é grandioso, é maravilhoso, irmão. Esse Deus é fiel. Olha o que Deus, aleluia, o que diz a palavra. Que Deus faria e não fez. Deus não destruiu Nínive. Aleluia, porque eles se arrependeram, irmão. Glórias a Deus. Aleluia. Aleluia. Deus já disse que quando o povo se arrepende, ele também se arrepende do mal que faria. E Deus não fez, irmãos. Glória a Deus. Isso é testemunho grandioso para aquela cidade. Ver que se arrependeram, que Deus teve misericórdia deles. Que Deus se compadeceu da situação deles. E mudou a história que viria de destruição. Aleluia. Então você, irmão, pode mudar a tua história. Te arrepende dos teus maus caminhos. Aleluia. Se você está em caminhos errados, se conserta diante de Deus. Aleluia. Sai do pecado. Sai da vida de pecado, de prostituição, de adultério, de mentira. Glórias a Deus. Se você está nesta vida, sai. Se arrepende, porque há esperança para você. Porque Deus vai, aleluia, vai fazer algo novo na tua vida. Glórias a Deus. Aceita Jesus como teu Salvador. Se você ainda não aceitou, aceita Jesus como teu Salvador. Deixa Cristo guiar a tua vida. Deixa Ele mudar o teu viver, a tua história. Glórias a Deus. Porque sem Cristo não tem salvação. Aleluia. Muitas vezes você está sofrendo, passando por situação difícil e não sabe por que é. Mas eu te digo, nesta madrugada é a vida que tu estás levando. Porque quem obedece ao Senhor, a Bíblia diz que não experimenta mal nenhum. Mas aquele que desobedece, aquele que quer fazer a sua vontade e não a de Deus, este paga preço, este passa processo, este é castigado. Uma vez eu disse lá no meu trabalho que Deus, Ele castiga, e a pessoa bateu de frente comigo. Se Deus não castiga, Deus é amor. Esse Deus é amor, mas Ele é justiça. E como Ele castiga, está aqui na Bíblia. Você está vendo agora em Jonas. Porque Ele permitiu Jonas passar. E você está vendo que o castigo viria sobre Nínive. Sobre toda a cidade. 120 mil moradores, mais do que isso. Viria um castigo sobre eles. Você quer dizer que Deus não castiga? Ele castiga, irmão.
castiga, Ele cobra. Aleluia. Do meu e do teu erro. Então olha a tua vida, analisa a tua vida como está hoje. Vê o que está faltando, porque é o que eu estou fazendo. Deus me mostra o que está errado, para que eu conserte logo, antes que venha a ira, antes que venha o castigo, a cobrança do Senhor na minha e na tua vida. Não vai no sentido contrário do que Deus... Aleluia. Eita, brastiré. Aleluia. Não vai no sentido contrário daquilo que Deus te mandou. Não vai no sentido contrário da palavra de Deus. Aqui, ó. Não vai no sentido contrário da palavra de Deus. Não vai contra os ensinamentos e os princípios do Senhor. Não negocia eles neste mundo. Se a palavra diz que é assim, acabou. Não se negocia. Não se moderniza. Não se altera a palavra de Deus. Conserta teu altar com Deus. Porque aquele povo era um povo cruel, malicioso, mau. Mas quando ele se arrependeu, houve misericórdia sobre a vida deles. Quando eles se humilharam, procuraram mudar, houve misericórdia. Agora uma coisa eu te digo nesta hora. Te arrepende e te converte. São duas coisas. O arrependimento traz a conversão. E a conversão é de quem se arrepende. Eu só posso me arrepender. Quando eu me arrependo, eu tenho que me converter. E eu só posso me converter se eu me arrependi. Porque uma coisa eu me arrependi do que eu fiz. Outra coisa eu me converter daquilo, é não fazer de novo. Uma coisa é o povo se arrepender. Outra coisa é ele se converter e não fazer de novo. Porque eu posso, digamos assim, exemplo. Tá repreendido, mas digo, eu inventei uma mentira. Aí veio a palavra do Senhor dura sobre mim. Eu me arrependi. Deus, eu me arrependi daquela mentira. Mas eu não me converti. Na outra semana eu menti de novo. Eu me arrependi daquela, mas menti de outra. Conversão é eu me arrepender daquela e nunca mais mentir. Em hipótese nenhuma. Me converti. Não tem mais uma vida de mentira. Entendeu? Isso é que é conversão. Quando Jesus livrou aquela mulher de ser apedrejada, a mulher que foi pega em adultério, ele disse o quê? Vai e não peques mais. Ou seja, te converta deste pecado. Você se arrependeu dele, mas te converte. Não adultera com mais ninguém. Eita, glória. Aleluia. É isso que Deus está dizendo. Tu está arrependido? Arrependeu, agora te converte. Não faz de novo, não. Meu Deus, eu estou recebendo isso nesta madrugada também, irmãos. Porque ele disse que se o meu povo se humilhar, se arrepender e se converter dos seus maus caminhos, tem que ter a conversão, tem que ter a decisão de não fazer novamente. Se Jonas viu que no sentido contrário passou por tudo isso, que ele se converta, que ele nunca mais vá no sentido contrário de Deus. Quando Deus é Jonas, vai para Nínive, ele já está lá. Vai logo. Glórias a Deus. Exaltado seja o nome do Senhor. Jonas ali nem ficou contente com isso, viu, irmãos? Como eu disse, ele queria o juízo, né? E com isso desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. E orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso o que disse. Glórias a Deus. O que eu disse, estando ainda na minha terra, por isso me adiantei, fugindo para Tarse, pois sabia que és Deus clemente. Quer dizer, ele sabia, aleluia. Ele sabia que Deus era clemente, que Deus ia usar de misericórdia com o povo. Então, por isso que ele não queria ir para lá. Porque ele queria ver o juízo sobre aquele povo. Jonas que julgar no lugar de Deus. Como assim? Glórias a Deus. Glórias a Deus. Misericordioso e tardio em irar-se. Ele sabia que Deus era clemente, misericordioso e tardio em irar-se. Então, ele não queria ir. Porque ele sabia que se houvesse um arrependimento, havia misericórdia. Como houve. E Deus não fez. A Bíblia diz que Deus não fez o que iria fazer contra aquele povo. Que Deus é grande em benignidade e que te arrependes do mal. Então Deus se arrependeu do mal que faria o povo. Porque o povo se arrependeu do mal que estava fazendo para com Deus. Você está entendendo o que é que Deus está falando com você nessa madrugada? Se você se arrepender do mal que está fazendo,
Deus também se arrepende do mal que iria fazer sobre você. Glórias a Deus. Do mal que iria vir sobre você. Glórias a Deus. Peço-te, pois, ó Senhor, tira a minha vida. Jonas pediu para morrer. Porque melhor me é morrer do que viver. Meu Deus. E disse o Senhor, é razoável esta tua ira. Então Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente da mesma. E ali fez uma enramada e repousou debaixo dela, à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. Então ele sentou, saiu daquele lugar, chegou no certo ponto da cidade, se sentou e ficou esperando para ver o que ia acontecer com aquela cidade. Então Deus deu uma lição a Jonas. Preste atenção na lição que Jonas recebeu, irmão. Recebe ela também. Então fez o Senhor Deus nascer uma planta, que subiu por cima de Jonas, para que fizeste sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta. Se não me engano, foi uma aboboeira. Parece que tem aqui. Deixa eu ver aqui na outra Bíblia. Jonas. Se eu não me engano aqui, irmão, foi uma aboboeira o nome da planta. Deixa eu achar aqui. Ah, Senhor, não está a minha palavra. Glória a Deus, da terra. Misericórdia, ele disse, né? Aí então Jonas saiu da cidade, sentou-se ao oriente, sentou-se e fez o Senhor nascer uma boboeira, isso mesmo. Não, uma boboreira, né? Com a planta que nasceu, né? Deus permitiu aquela planta nascer e dar sombra a Jonas, e Jonas se alegrou por causa disso, né? Mas Deus no dia seguinte, ao subir da alva, enviou um verme, o qual feriu a planta e esta se secou. Então aquela planta que estava dando sombra a Jonas secou no outro dia. Em nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental. O sol bateu na cabeça de Jonas, de maneira que desfalecia, pelo que pediu para si a morte, dizendo, melhor me é morrer do que viver. De novo Jonas pediu a morte, porque a árvore morreu, então a árvore secou, então o sol bateu direto nele, né? E quando o sol bateu nele, diz aqui, aleluia, glórias a Deus, que quando o sol bateu em Jonas, glórias a Deus, aleluia, feriu a Jonas, aleluia, feriu a boboeira e secou-se. E aconteceu que Deus, um santo calmoso oriental, o sol na cabeça de Jonas e ele desmaiou. Então desejou com toda... o sol quando bateu, Jonas desmaiou, desfaleceu. Entendi. Jonas desmaiou quando o sol bateu, porque não tinha mais a proteção da árvore, né? Que secou. Então, Jonas desmaiou, porque o sol quente, irmão, nós sabemos, quando a gente anda no sol quente, a gente sente mal. Tem pessoas até que sobe pressão e tudo, né? Porque o sol quente, ele é ofensivo, não é verdade, para nós. Então Jonas ali desfaleceu, desmaiou e novamente pediu a morte. Quer dizer, ele agora mesmo saiu do ventre do peixe, queria sair, agora quer morrer, não tem, né? A gente fica até sem entender. Mas então perguntou Deus a Jonas, é razoável esta tua ira por causa da planta? Ele respondeu, é razoável a minha ira até a morte. Tornou o Senhor, olha a lição que Deus deu a Jonas agora. Tornou o Senhor, tens compaixão da planta que de não custou trabalho, que te não custou trabalho, a qual não fizeste crescer, porque quem fez a planta foi Deus, não foi Jonas, nem trabalhou para fazer a planta, né? Que numa noite nasceu e numa noite pereceu aquela planta. Ele teve compaixão daquela planta, aí perguntou Deus, e não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas, que não sabe discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? Tinha muita criança naquela cidade que não tinha idade nem para discernir o que é certo e o que é errado, e iam morrer junto com o resto, ia passar pela destruição junto com os outros. Tinha muitas pessoas também que não tinham entendimento do pecado que estavam cometendo. Talvez tivesse pessoas ali que não tivessem
porque não conheciam a Deus, talvez, não sei. Mas o importante é que tinha pessoas inocentes ali, porque se Deus está falando que tinha, porque ele disse, não sabe discernir a mão direita e a esquerda, que não sabe o que é certo, o que é errado, né? E Deus está dizendo ali, tu tivesse compaixão da árvore, eu não vou ter compaixão de mais de 120 mil pessoas de uma cidade, né? Deus mostrou para Jonas a verdadeira compaixão. Glórias a Deus. Então Deus, ele tem compaixão da minha e da tua vida, irmão. Deus é um Deus de compaixão. E nesta hora ele quer mudar a tua vida. Glórias a Deus. Ele quer ver o teu arrependimento, a tua conversão, para que ele possa trabalhar na tua vida, fazer a vontade dele soberana e não a minha nem a tua. Glórias a Deus. Porque a dele é a que tem que prevalecer. Aleluia. Deus, ele quer te salvar, porque ele tem amor, aleluia, pelas nossas vidas, tanto que enviou seu filho, seu único filho, Jesus, para morrer numa cruz e nos garantir salvação eterna. Morrer na cruz pelos nossos pecados, porque se Jesus não viesse morrer pelos nossos pecados, nós já estaríamos condenados. Mas foi Jesus que trouxe o perdão do pecado, foi Jesus quem trouxe a salvação. Mas você precisa aceitar Ele para ir morar no céu. Você precisa se arrepender do mau caminho que está andando, se converter dele e aceitar Jesus para receber salvação. Aquele povo ali estava cruel, estava malicioso, estava em pecado, estava fazendo coisas que não agradavam a Deus, mas eles se arrependeram. E porque eles se arrependeram, Deus não deixou, ele não fez o castigo que queria fazer. Glórias a Deus. E é isso que ele quer fazer na tua vida, irmão. Aleluia. Deus ensinou a verdadeira compaixão a Jonas. Porque quem ama Jesus, eu vou te dizer uma coisa, irmão. Quem ama Jesus guarda os seus mandamentos. Eu fiz uma live falando sobre os mandamentos. Quem ama Jesus, está lá em João 14, 21 e 23. João 14, 21 e o 23 diz assim, João 14. Vê bem. Vê o que João fala para nós aqui. O 14 fala o seguinte. O 14 fala o seguinte. Diz assim, ó, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. Glória por Deus. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Você vai ver Jesus se manifestar na tua vida, irmão. Vai ser amado por Deus e por Jesus se você guardar os mandamentos. E o 23 diz, respondeu Jesus, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará. E viveremos para ele, e faremos nele morada. Não, e viremos para ele, desculpa. E viremos para ele e faremos nele morada. Ou seja, se você guardar a palavra de Deus, os mandamentos do Senhor, ele está dizendo, você vai ser amado por Jesus, por Deus, e eles vão fazer morada em você, virão a você e farão morada. E Jesus se manifestará na tua vida. Glórias a Deus. Por quê? Era o que Deus queria daquele povo. Guarda a minha palavra, os meus mandamentos. Porque o povo estava cruel, estava em pecado, estava em desobediência. O povo estava malicioso. E não era isso que Deus queria para eles. Não é isso que Deus quer para a tua vida. Ele quer que você tenha uma vida de mudança. Guardando os mandamentos dele. Aceita Jesus como teu Salvador. E você que está em caminhos tortuosos, volta para o caminho correto. Aleluia. Assim como Jonas, depois foi a Nínive e fez o que Deus mandou, faz a vontade de Deus. E guarda a palavra que eu te disse. Não vai nunca no sentido contrário de Deus, mas vai sempre no sentido da ordem que Ele te deu. Cumpre a tua missão com alegria. Aleluia. Você foi chamado, escolhido para fazer a vontade de Deus. E a vontade de Deus é o melhor para mim e para a tua vida. Deixa Deus te usar. Se Ele mandar você ir proclamar contra, vai contra.
revela o pecado, mostra mesmo, vai contra o povo e diz, você está errado. O teu pecado está exposto. Arrependei, para que haja misericórdia. Ouvirá a cobrança de Deus. Não é para Deus dizer assim, vai lá e clama contra, e você chega lá e prega a bênção, não, irmão. É para pregar a verdade. Você foi chamado para pregar a verdade, para pregar o que Deus mandar. Não é o que você quer, não. É o que Deus manda. E não é para quem você quer, não. É para quem Deus manda. Você não é para o lugar que você quer, não. É para o lugar que Deus manda. Porque Jonas ali nem queria ir para aquele lugar, nem queria ir para aquele povo. Aleluia. Mas você foi chamado para obedecer a Deus. Para ir no sentido, na direção que Deus te mandou. E cumprir com alegria a missão que Ele colocar nas tuas mãos. Amém? Porque assim Ele será contigo. Ele será contigo. Aleluia. Josué 1 e o 9. Glórias a Deus. Josué 1 e o 9. Vamos ver. Vem na minha mente agora essa palavra. Josué 1 e 9. 1 e o 9 de Josué. Deus me lembrou agora que diz assim, ó. Não tu mandei eu ser forte e corajoso. Não temas nem te espantes. Porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Se Ele te mandou, Ele diz ser forte e corajoso, não tema, porque Ele vai contigo. Se Deus mandou Jonas para Nínive, Jonas não tinha que ter medo que o povo fizesse nada com ele, porque Deus se responsabiliza. Ele não precisava ter medo que o povo cruel fizesse crueldades com ele, porque o povo fazia mesmo, irmãos. Eu li passagens que diz que eles pegavam uma pessoa, pendurava lá na porta da cidade até se acabar, secar. Enfiavam um ferro que ia de cima a baixo da pessoa, sabe? Faziam crueldades mesmo. E mesmo assim Deus teve misericórdia daquele povo, por causa do arrependimento deles, sim. A gente não pode julgar ninguém. Paulo também é um homem cruel, e ele perseguiu o povo de Deus, mas Deus disse, aleluia, que para ele era um vaso valoroso, irmãos. Aquela mulher do poço tinha vários homens, e Deus foi lá e transformou a vida dela. O endemoniado lá em Gadara, o homem vivia em sepulcros, irmãos. Era louco. Endemoniado, vivia em sepulcros, pelado, nu, despido. E Deus foi lá e fez do homem um pregador da palavra dele. Aleluia. Um missionário naquele lugar, que ele saiu pregando o que Deus fez. O que Jesus fez na vida dele, a transformação. Jesus transforma a vida do homem. E é isso que Ele quer fazer na tua vida. Ele quer transformar a tua vida. Aleluia. Aceita Jesus como Salvador. Deixa Ele transformar a tua vida. Porque tem que guardar os mandamentos. Tem que viver pela palavra, irmão. Tem que viver pela palavra. Não tem outro caminho. Ele mesmo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então Ele disse, vem ao Pai porque Ele e o Pai são um só. Tem que ser pela palavra. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra. Você tem uma Bíblia? Leia na sua Bíblia. Amém? Aleluia. Arrependei-vos. Faz a vontade do Senhor. Glórias a Deus. Para que Ele opere na tua vida. Para que Ele venha também a se arrepender do mal que viria. Glórias a Deus. Amém? Assim como Ele fez na cidade de Nínive, Ele quer fazer na tua vida. Arrepende-te. Te converte dos maus caminhos. Para que o mal também não venha sobre ti. Aleluia. E não faz como Jonas, não anda no caminho contrário a Deus, mas anda no sentido que Deus te colocar. Anda guiado pela palavra dele aqui, ó. Aqui é o sentido correto para você andar. É pela palavra de Deus e pela ordem que Ele te der. Amém? Glórias a Deus, vamos orar para que Deus trabalhe em nossas vidas. Amém? Querido Deus, maravilhoso, eterno Pai, obrigado pela palavra que o Senhor nos concedeu nesta hora. Que o Senhor, pela tua infinita misericórdia e graça, nos ajude a fazer a tua vontade, Deus. Mesmo que muitas vezes a gente não compreenda, mesmo que muitas vezes não seja aquilo que a gente queria fazer, mas que pela obediência,
a gente faça, Deus. Que a gente ande sempre no sentido que o Senhor nos colocar. Sempre guiados pela Tua palavra e pelas Tuas ordens. Aleluia. Nos ajuda a pregar a verdade, que liberta, que transforma, que traz o arrependimento ao homem. Trabalha nas vidas que ainda estão, Senhor, em caminhos errados, em caminhos cruéis como aquele povo, que estão em malícias, vidas que estão em caminhos tortuosos. Meu Deus, aleluia, caminhos do pecado, da perdição, da destruição, mas que estão na beira do abismo. Vidas que um dia estiveram contigo, hoje se afastaram da tua vontade, dos teus mandamentos, que não tem mais guardado eles. Que nesta hora o Senhor possa visitar e mudar, trazer o arrependimento, Deus, que eles se arrependam, que eles se convertam, que eles se voltem para a tua presença, e assim a tua ira não chegue a eles, mas chegue a tua misericórdia, aleluia, a tua clemência, a tua compaixão, que chegue a tua salvação, aleluia, na vida deles, Senhor, por eles te aceitarem como Salvador, Jesus. Em nome de Jesus, continua conosco, nos ajudando a sermos fiéis, sempre Espírito Santo nos mostrando o que está errado, para que a gente conserte e se converta, não faça de novo. Em nome de Jesus, nos ajuda a ser obediente. Em nome de Jesus nós te pedimos, eu te agradecemos em nome de Jesus. Amém, irmãos. Te lembra, irmão, não anda no caminho contrário à vontade de Deus, mas anda sempre no sentido que Ele te enviar. Não coloca todo mundo no teu barco, nem fique em desobediência, prejudicando a vida dos outros e a tua, trazendo problemas, processos para a tua vida. Glórias a Deus. E te converte dos nossos caminhos, para que a misericórdia de Deus esteja sobre você. Amém? Tenha uma vida de arrependimento, de conversão, se converte dos maus caminhos. Amém? E que Deus te abençoe.